Hello there, sou o Guilherme da You Ahead. Hoje eu vim aqui te ensinar mais de 90 palavras para agregar ao seu vocabulário formal e informal. Algumas palavras são muito utilizadas no dia a dia, podem ser usadas para a sua área de trabalho, podem ser usadas em Business English, são usadas no meio acadêmico. Conhecer essas palavras vai te ajudar muito no seu inglês, a elevar o seu nível de conhecimento, de compreensão, de fala, de escrita. Se você quiser saber mais sobre a You Ahead, sobre mim, você pode seguir a gente nas redes sociais. E aqui a gente vai focar muito mais na proposta dessa aula, que é ensinar. Ok? So, let's go! Esse conteúdo foi tirado de um vídeo do YouTube que tem por título Why Fewer Young Men Are Choosing to Pursue College Degrees. Nós vamos começar entendendo esse título, ok? Vamos lá. Vocabulary understanding the title. Why? Por quê? Why do you wake up at 4 a.m.? It's too early. Lembrando que why é porque de pergunta. Se for uma resposta, você vai usar because, ok? Because. B-E-C-A-U-S-E. Because. A gente vai ver essa palavrinha mais pra frente. Why? Por quê? Fewer. Plural word. Então, quando eu coloco fewer, uma palavra no plural depois, é o mesmo que dizer menos dessa palavra. Precisa estar no plural. Então, por exemplo, fewer people, fewer men, fewer companies. What is the antonym of fewer? More. Então, se você quisesse falar o oposto, mais pessoas, mais homens e mais empresas, então você diria o oposto. Ao invés de fewer, você diria more. More people, more men, more companies. So, why fewer young, oposto young, old. Seria o oposto, palavra oposta, old. Exemplos: young people, young men, young girl. A pronúncia é mais para young do que young, ok? So, young. E também a gente não pronuncia o G, a gente pronuncia muito mais o young, young, ok? E é importante também lembrar o posicionamento de um adjetivo em inglês. Young é um adjetivo, a gente sempre posiciona um adjetivo antes da palavra. Então eu não falo person young, eu falo young person, ok? Então, young people, young men, young girl. 4. Men, plural, man, singular. Difference in pronunciation. A primeira palavrinha a gente vai enfatizar no E, vai ficar um man. Man. A segunda, ela dá uma voltinha. Sabe o carioca que fala estou, resposta, dá aquela OA, ok? EA. É o que acontece aqui, ó. Como se fosse isso aqui, ó. Man. Ok? Man. Um pouquinho mais longo. Você faz esse an. O A não é EAN, ok? An. Então, diferença em pronúncia. Man. 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 Ok? Superman. Então eu falo Superman, não Superman. Superman. Alright. Next. 5. Are choosing. Jack and Jane are choosing their next career path. Importante lembrar também que aqui Jack and Jane é they, eles, certo? They. Então eu falo are choosing. Também vou usar o are para you e we, além de they. Porém, se for he, she ou it, he, she, it,
Aí, ao invés de are choosing, você vai dizer is choosing. E se for I? I'm choosing. I am choosing também é correto. I am separado, I'm contracted, ok? Então, are choosing, estão escolhendo. Porém, também pode ser estamos escolhendo. Então, no inglês tem menos variações do verbo be em relação ao português. Então, só para reforçar, o verbo estar escolhendo seria am choosing, is choosing ou are choosing. Depende de qual é o sujeito, qual é o subject. Number 6. Pursue a degree. Ter um diploma. I want to pursue a degree in psychology. Temos uma palavra com silent P. O que é silent P? Não pronuncio P. Somente a palavra que vem depois. Esse som aqui é de K. Então não é psychology. Então, psychology. Ok? Psychology. Psychology. Importante também ressaltar que essa frase pursue a degree, ela é uma tradução por equivalência, como várias outras que a gente vai ver aqui. Porque se você ir apenas em degree, é grau. Se você ir apenas em pursue, é perseguir. Mas não é disso. Não estou perseguindo um grau, certo? Então aqui a gente está falando de diploma, a gente está falando de ensino superior. Alright? I want to pursue a degree in psychology. Quero obter um diploma em psicologia. Sempre importante pensar nas frases em contextos. Por isso que todo esse material tem contexto. Porque é assim que se aprende de verdade. Manga. Manga fruta ou manga da camisa? Preciso de uma frase para entender que tipo de manga que a gente está falando. Laranja, fruta ou laranja cor? Ou laranja. Ah, é um laranja. Pessoa, que é um adjetivo coloquial, né, que a gente usa. Não é muito comum na escrita formal. Enfim, então revisando aqui, temos why, fewer young men are choosing to pursue a degree. College. O que é college? Então eu falei aqui o que é pursue a degree. Aí eu falei aqui para vocês o que é college, que não é colégio, ok? É um falso cognato. Se você estuda numa escola que se chama colégio objetivo, ok? Não é college objective. Seria school. Você nem precisa traduzir, porque é um nome próprio. Então você não traduz colégio objetivo, normalmente. Mas que tipo de instituição é? School e não college. Vamos ali. Number 8, college degree. College degree é diploma de ensino superior, mas no contexto não literal ele pode apenas ser um indicativo de ensino superior, não um diploma em si, ok? Que vai ser parecido com o significado total desse título. Então, nem sempre o significado de cada palavra vai ser a melhor tradução para o título como inteiro, como um todo, né? Full title meaning. Why fewer young men are choosing to pursue college degrees? Why fewer young men are choosing to pursue college degrees? Esse é o título. Fica já uma reflexão, uma dica aí do que vai ser o tema central desse vídeo que a gente vai assistir. English vocabulary highlights from the video introduction 0 to 1 minute 15. Então a gente vai observar o vocabulário principal, tá? São frases principais, das 10 principais desse vídeo. Não são todas as frases e todas as palavras, até porque, sendo resumido, já deu aí mais de 90 palavras de destaque. Vocês já viram algumas outras palavras que eu ensinei para vocês no caminho. Oposto, etc.
Então a gente vai focar nessas 90. Vamos aprender essas palavras antes da gente assistir do minuto 0 ao minuto 1:15. Primeira pergunta retórica desse vídeo, na introdução. Who is going to college? Who is going to college? Nesse caso, a conotação de going to college, indo para a faculdade, não é indo para a faculdade de transporte. É indo para a faculdade relacionado à matrícula, a estudar na faculdade, a se tornar aluno na faculdade. Então é importante ressaltar isso nesse contexto, ok? Who is going to college? Enrollment among Americans have been declining over the past decades. Vamos reparar aqui que no inglês ficou apenas enrollment. No português virou inscrições. Então quer dizer que enrollment é uma palavra no plural? Não é uma palavra no plural. Mas na hora de traduzir, nunca vai ser literalmente. Apenas chamando a atenção de vocês a isso, a atenção nos contextos e não pegar no pé da letra. O intuito das frases em português é para ampliar a sua compreensão e te ajudar a entender com precisão o que esse texto quer dizer, ok? Enrollment among Americans have been declining over the past decades. Por que eu uso among e não between? Between é quando eu tenho duas coisas ou duas partes. Então, por exemplo, you and I. Se eu quiser falar entre nós, estou falando entre eu e você, entre nós, eu diria between you and I. Between you and I. Porque, you and I são duas partes. Tem algo no meio. Between. Porém, among é diferente. Então, among você pensa assim. You, I, Robert, Patrick. Então, você imagina que não tem apenas duas partes. Então, o que eu diria aqui? Among us, entre nós. Por que seria among us? Porque nesse caso não tem apenas duas partes. Among us. Robert is among us. Então, Robert está entre nós. Nesse caso, nós são várias pessoas. São apenas duas partes. Ok? Por isso que a gente usa among. Tá vendo? Among Americans. A gente tá falando de americanos de forma geral. Por isso que eu uso among. São duas partes e tem algo entre elas. Have been declining. Vem despencando. Over the past decades. That decrease mostly driven by fewer young men pursuing degrees. Aqui a gente vai focar muito mais no inglês, nas explicações, do que em ficar lendo tudo que está em português. Já está disponível para vocês. Se você quiser, você pode pausar o vídeo, se você preferir, se você quiser, antes de ouvir minha explicação. Então, no seu tempo. In your timing, in your pace. Driven. Driven, nesse caso, não tem nada a ver. Vem do verbo drive, mas ele tem a conotação de impulsionar, ok? Não é de drive, de dirigir. Por isso que a gente precisa de contexto, tá? Então, só coloquei ali só um highlight sobre essa palavra driven dentro desse contexto. Mais uma vez, pursuing degrees. Então, vamos ler de novo, lá do introduction. Who is going to college? Enrollment among Americans have been declining over the past decades. That decrease mostly driven by fewer young men pursuing degrees. A Pew Research study finds there's about 1 million fewer young men now enrolled in college as compared to 2011. There is. Então, o verbo ter, de haver, em inglês é there is e não have. É um erro bem comum. There is. About aqui indica quase. Então, há quase.
Não existem quase. Quer dizer, não sei exatamente. Gente, às vezes dá um bug aqui entre português e inglês, porque sou muito mais focado no inglês, né? Eu ensino inglês, é o meu foco. Mas, enfim, there is. There is indica existência ou presença. É isso. There's about 1 million fewer young men now enrolled in college. Por que eu uso there is? Porque quase é uma palavra no singular. There is é no singular. Mais pra frente a gente vai ver esse exemplo no plural. Ok? Só para reforçar aqui. Então, ó. Se eu estou falando de algo no singular, tem um carro lá fora. There is a car outside. Então, there is, porque a car é singular. Mas eu não uso there is cars outside, porque cars está no plural. Então, nessa frase, there is indica existência ou presença, que é o verbo haver, porém no singular. Ok? A Pew Research study finds that there is about 1 million fewer young men now enrolled in college as compared to 2011. Two ways to pronounce this. I can say 2011 or 2011. Both ways are correct. Ambos estão corretos. 2011. All right. Introduction title on the video. Então, lá no vídeo vocês vão ver esse título. Rethinking College. Rethinking College. Tomorrow morning in Brentwood, New York, Yordi Velasquez will graduate high school. But like a growing number of men, college isn't in his immediate plan. Ok. Like, nesse caso, não é o like de curtida, não é o like de gostar. Nesse caso, like é como ou assim como. Ok? Por isso que a gente precisa do contexto. But like a growing number of men, college isn't in his immediate plan. Alright? Will graduate. Graduate não é graduar, soa estranho na nossa língua, uma palavra mais equivalente seria se formar. High school é ensino médio. Repare que amanhã de manhã fica diferente, né? Não é tomorrow of morning, porque uma das definições de em inglês seria of, mas a gente fala de outra forma, então apenas tomorrow morning. Vocês vão reparar que esse Velasquez em inglês é diferente. Você vai ouvir Velasquez, Velasquez, ok? Tomorrow morning in Brentwood, New York, Yordi Velasquez will graduate high school, but like a growing number of men, college isn't in his immediate plan. Então a gente usa, porque vocês vão ouvir Velasquez porque é basicamente um nome em espanhol, um sobrenome em espanhol sendo pronunciado por um americano, assim como a gente também coloca aquele sotaque brasileiro quando a gente está falando português, nomes estrangeiros. I started looking into college a little too late. I couldn't decide what I wanted to do. Então, assim, wanted to do. What I wanted to do. Um outro vídeo a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre conexões, ok? Mas aqui a gente vai focar mais no vocabulário. Wanted, o T desaparece. To do, to do, to do, to do. Wanted to do. I didn't know where I would get the money from. Aqui temos um silent K, não pronunciamos. No. A pronúncia é no igual N-O. Alright, vamos observar algumas coisas importantes. Tradução das palavras-chave já tem aí para vocês, está grifadinho. Mas a gente vai observar algumas coisas interessantes aqui. Too late. Toda vez que coloco too e aí um adjetivo depois, indica demais.
Ah, difícil demais. Too hard. Geralmente tem uma ideia aí de exagero, tá? Mas ninguém vai falar too beautiful, bonito demais, porque tem uma conotação no inglês too late para algo que é demais, mas no sentido negativo. É além do necessário. Too much é mais do que muito, é demais. Aí fica só demais na tradução. Fica bem confuso às vezes, né, a tradução. Tarde demais, too late. Cedo demais, too early. Então é esse demais no sentido de mais do que o desejado. Mas a gente não usa tanto para coisas positivas. Porque, por exemplo, existe dinheiro demais? Eu acho que sempre dá para ter mais. Mesmo que você doe, que você. Eu acho que não existe essa coisa de demais, mas também cada um tem sua opinião. Ok? Too late. Too late, demais. Então, esse demais, como eu disse, é o demais no sentido de além do desejado. I started looking into college a little too late. Look into é um phrasal verb. O que é phrasal verb? É quando um verbo tem duas palavras, essas palavras têm um espaço, não é uma única palavra. Tem muitos phrasal verbs que a gente vai ver nesse material. Look into é um deles. Look into é diferente de apenas look. Look é olhar. Look into, pesquisar. Pesquisar sobre. Ok? Outra coisa importante que ressaltar que de onde, repara que no inglês, aqui ó, de onde, na hora que a gente fala em inglês, de onde aqui no inglês, eu coloco o where aqui e o from lá no final. Where I would get the money from. É como se fosse assim, onde eu tiraria o dinheiro de, como se eu mudasse a ordem, ok? Alright, I didn't know where I would get the money from. I just think it'd be better if I start working immediately. It. Na hora de falar, você vai ouvir só o id, na pronúncia dele. Também pode ser pronunciado como it'd. O que significa isso? It would. It would. Quando eu coloco would e um verbo depois, é como se fosse o ia. Ser, seria. O be é o verbo ser, seria. E se fosse iria, aí eu usaria o go. Would go. It would go. Mas aí quando a gente contrai, a gente junta, fica id. Você vai ouvir ele falando id, mas também você pode ouvir it'd. Ok? I just think it'd be better. It'd be better. Ou it'd be better. Para falar bem rápido, ele fala I just think it'd be better if I start working immediately. He plans to become a certified HVAC technician. A gente pronuncia aquilo como HVAC. HVAC é uma sigla que indica equipamentos de aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Ok? He hasn't rolled out going to college one day, but says it simply doesn't make sense right now. Algumas coisinhas ali. Então, word number 26, a frase número 26, é um phrasal verb que é rule out. Mais uma vez, duas palavras, um verbo. E 28 também, make sense. Duas palavras, um verbo. Ok? Acontece também no português, mais ou menos. Faz sentido, é diferente. Faz sentido de apenas fazer. Seguindo ali. Hasn't rolled out. É uma frase no present perfect. O que indica o present perfect? Do passado até agora. Então, present perfect é um tempo verbal que indica o quê? Bastante coisa para aprender, né? Nesse conteúdo. Present perfect é assim, eu tenho past e aí eu tenho present. Nesse contexto, o que significa?
nesse contexto, significa que daqui até aqui. Ou seja, do passado até o momento, não importa onde no passado, mas do passado até o momento, ele ainda não desistiu, ok? Então ele não descartou, ele ainda não descartou, ou seja, do passado até agora. It simply doesn't make sense. Outra coisa para prestar atenção, que o verbo fazer sentido em inglês, eu preciso do it. Não é apenas make sense, é it makes sense. It makes sense. Make sense somente em situações informais. Sabe igual a gente fala, entendeu? Entendeu quer dizer eu entendi. Mas você não vai falar esse entendeu em qualquer situação, qualquer ocasião. Ok? Então aí lembrando que para falar não faz sentido, eu preciso do it doesn't make sense. E se for o oposto, se for afirmativo, it makes sense. Na hora de pronunciar, eu não pronuncio dois S e nem pauso. Eu falo it makes sense. Falo it makes sense. Como se eu sumisse com um desses dois S. Seguindo. Opa, ali já é outro trecho. Então agora, antes da gente assistir o vídeo, eu vou ler somente as partes em inglês. A partir do início do introduction. E aí a gente vai assistir 1 minuto e 15 do vídeo, ok? Who is going to college? Enrollment among Americans have been declining over the past decades. That decrease mostly driven by fewer young men pursuing degrees. A Pew Research study finds there's about 1 million fewer young men now enrolled in college as compared to 2011 or 2011. Rethinking College. Tomorrow morning in Brentwood, New York, Jordi Velasquez will graduate high school, but like a growing number of men, college isn't in his immediate plan. I started looking into college a little too late. I couldn't decide what I wanted to do. I didn't know where I would get the money from. I just think it'd be better if I start working immediately. Isso é uma frase que esse jovem fala. He plans to become a certified HVAC technician. He hasn't ruled out going to college one day, but says it simply doesn't make sense right now. So let's watch the video. Now to our second story about who is going to college. Enrollment among young Americans has been declining over the past decade. That decrease mostly driven by fewer young men pursuing degrees. A Pew Research study finds there's about 1 million fewer young men now enrolled in college as compared to 2011. We took a closer look at why. That's the second part of our focus tonight on Rethinking College. Tomorrow morning in Brentwood, New York, Jordi Velasquez will graduate high school. But like a growing number of young men, college isn't in his immediate plan. I started looking into college a little too late, and I couldn't decide on what I wanted to do. I didn't know where I would get the money from, and I just think it'd be better if I started working immediately. Raised by a single mother who also cares for his disabled brother, Velasquez says he plans to become a certified HVAC technician. He hasn't ruled out going to college one day, but says it simply doesn't make sense right now. The fact that I'd have to pay, even though I don't know what I want to do, and that I might not even get a job in the field that I want. He's not alone. Last year, among high school graduates in the U.S., only 57% of men have enrolled in college. That's compared to 65% of women. Education gap, minute 116 to 208. Gap significa espaço ou vão entre duas partes. Então, fisicamente, um gap seria o quê? Um espaço, por exemplo, entre aonde você está na estação de trem e o espaço entre a plataforma e o trem, ok? Aquilo ali seria um gap. Também usa-se gap para indicar espaços que você tem na sua agenda. Gap. Ok? Nesse caso, gap, a gente está falando da diferença que existe entre o nível de educação de pessoas diferentes, ok?
Vocabulary. Every year since 1996, women have entered college at higher rates than men. Women, a gente pronuncia assim, porque aqui é no plural. Women com E ali é no plural. E aí eu mudo a pronúncia da letra O. Então aqui é woman, pretty woman walking down the street, woman. Então primeiro é wo e depois é man. Mas no plural é we e depois men. Ok? Então muda a pronúncia. Women. Como que eu leio esse ano aqui? 1996. Divido ele em dois. Não tenho duas formas de ler como 2011, que também é 2011, o ano de 2011. Se você quiser um vídeo sobre como ler anos, deixa nos comentários, que esse é até um caso à parte. Que até um conteúdo à parte, fica muito longo, de ir muito profundo sobre alguns outros assuntos. Ok? 1996, a pronúncia disso aqui é since ao invés de science. Since 1996, women have entered college at higher rates than men. Tradução de rates é taxas. Mas observe o contexto, que a gente está falando de taxas, números, porcentagem. Uma porcentagem mais alta, um número mais alto. Estou falando de taxa de pagamento. Você vai pagar uma taxa no banco. Ok? Então, atenção ao contexto. Esse taxa não é taxa pagamento, é taxa no sentido de números. Ok? Seguindo, men are falling behind in education. E importante também que aqui é um phrasal verb, que é fall behind. Fall behind é um phrasal verb. Mais uma vez, um verbo com duas palavras e um espaço entre elas. Men are falling behind in education. Esse ficar para trás não é ficar para trás no sentido de tirar sarro. Ih, está ficando para trás, hein? Nesse caso, é apenas uma informação mesmo, indicando que o número das mulheres está mais elevado e dos homens está mais baixo. The education gap is bigger now than it was back in 1972. Mais uma vez, vou aplicar aquela ideia. 1972. 1972. 70 é pronunciado como um D ali, ao invés de T, 70 ou T. É 72. 72. 1972. E, gente, chocante, né? De pensar que quando a gente pensa na educação entre homens e mulheres, a diferença no nível de escolaridade entre homens e mulheres, agora é maior do que no passado, mas agora a gente tem mais acesso à educação, tem educação online. É chocante isso, né? Chocante pensar que a diferença aumentou. Atualmente, mais ainda mulheres se formam em comparação com homens. Take the top 10% of high school students, 2/3 of them are girls. Eu deixei entre parênteses como que pronuncia, tá? Esse take, se você pegar apenas take, é o verbo pegar. Mas nesse caso aqui, nossa, você pega o número de pessoas assassinadas. Esse pega nossa, quando você considera, quando você leva em conta, ok? Nesse contexto. Take the top 10% of high school students, 2/3 of them are girls. Outra coisa, girls. Esse som não existe no português. Se você quer um vídeo sobre esse assunto, deixa nos comentários, que a gente pode ensinar você a pronunciar girls, world, squirrel e outras palavras que tem esse RL. That obviously affects... Então, de novo. That obviously affects what's gonna happen in the college system. Quando fica mudando entre uma língua e outra, às vezes piora o meu sotaque no português ou dá uma travadinha no inglês normal. That obviously. Como que eu pronuncio isso? Obviously. Não é lie e nem vious. Ok?
Obviously. Obviously. A sílaba tônica faz diferença. Por quê? Seu nome é Ana ou Aná? Você vai para casa ou você vai para casar? Até virou outro significado, né? Alright, that obviously affects what's gonna happen in the college system. Quando eu pego going to e conecto, vira gonna na pronúncia. Mas tem que falar rápido, tá? What's gonna happen in the college system. Também pode ser what's going to happen in the college system. Também é correto. Fala assim. Ok, agora eu vou ler para vocês desde o início dessa sessão aqui. Education gap. Every year since 1996, women have entered college at higher rates than men. Men are falling behind in education. The education gap is bigger now than it was back in 1972. Take the top 10% of high school students, 2/3 of them are girls. That obviously affects what's gonna happen in the college system. Okay, now let's check the video of this part. Every year since 1996, women have entered college at higher rates than men. The education system as a whole doesn't seem to be working quite as well for boys as it is for girls. Richard Reeves is the author of Boys and Men, Why the Modern Male is Struggling, Why It Matters, and What to Do About It. Men are falling behind in education. The education gap is bigger now than it was back in 1972 when Title IX passed. What accounts for that? The main reason for that is that it's through the education system, girls are outperforming boys. So you can see it from the beginning, from kindergarten, all the way through high school. And so if you look at, for example, high school GPA, which is a very good measure of success, take the top 10% of high school students, 2/3 of them are girls. That obviously affects what's going to happen in the college system too. Next vocabulary part, essa é a parte do vídeo. Men of color, minute 209 to minute 304. Essa palavra gera um impacto meio negativo, né, na nossa cultura. Por quê? O que significa homens de cor pra gente? É a melhor forma de descrever pessoas não negras ou amarelas? Desculpa, não brancas ou amarelas? Não é a melhor forma, né? Porém, na outra língua, apesar de só estranho pra gente, na outra língua, não tem conotação racista. Inclusive está nesse noticiário. Então, nesse caso, está sendo usado no contexto informativo e com o intuito de tornar a informação mais objetiva. Qual a informação? A gente está falando de homens descendentes de pardos, negros, indígenas e povos da Ásia. Ou seja, estamos falando de homens que não são brancos ou amarelos. Men of color. Ok? Então, importante entender isso porque eu vou enxergar outra pessoa diferente quando eu tenho essa informação. Nossa, vi um vídeo como eles são racistas. Calma, vamos entender a informação, vamos entender o contexto. Tá bom? Ok, men of color. For young men of color, the gap is especially alarming. Mais uma vez, temos o adjective placement, que é o que? A posição do adjetivo. Então perceba, ó, young men, primeiro young, depois men. There are now 50,000 fewer black young men enrolled in college compared to pre-pandemic levels. Então lembra que a gente aprendeu there is lá atrás? There is para singular, there are no plural. Então aqui eu estou falando, existem atualmente 50 mil jovens homens negros a menos. Ok? Por isso que eu falei there are, porque eu estou falando de jovens homens negros. Ou homens jovens negros. Ok. Outra coisa para entender ali. Só escrever aqui para vocês 50,000, que é como eu falo esse número. E como eu escrevo 50,000. Para quem
usa números no trabalho, está ajudando bastante, hein? Você usa números no contexto. Tudo que você contextualiza é melhor de reter a informação, porque tem uma outra informação junto. Então você tem um atrativo a mais, você tem algo para você memorizar junto com a palavra que você quer aprender. There are now 50,000 fewer black young men enrolled in college compared to pre-pandemic levels. Lembrando que em inglês, em países de língua inglesa, 50 mil não é com ponto, é com vírgula. Então, ó, aqui no Brasil a gente escreve assim. Em inglês é assim, tá bom? E se for milhões, assim. E se for bilhões, também. É exatamente o extremo oposto daqui. Exatamente o oposto daqui. Então, aqui é 1,5%, lá é 1,5%. Aqui 1,99 é assim, né? 1,99. Lá é 1,99 na hora de escrever. Então, reparou que lá em cima tá 50 mil com ponto, embaixo 50 mil com vírgula? Por isso. Outra coisa, um lembrete aqui, é que adjetivos em inglês nunca ficam no plural. Ok? Então, ó, repara que eu tô falando de homens, essa palavra tá no plural, a gente já aprendeu, é uma palavra no plural que não termina em S, mas é no plural. E young não tá. Então, aqui no Brasil a gente fala pessoas boas. O adjetivo boa ficou no plural. Boas pessoas. Ok? Fica no plural. No inglês, não. É como se falasse bom pessoas. Porém, não soa como bom pessoas, tá? Não soa desse jeito, soa completamente natural. Lembrando disso, nunca coloque S em adjetivos em inglês. Adjetivos não tem forma plural. O que tem plural é a palavra que vem depois. Ok? There are now 50,000 fewer black young men enrolled in college compared to pre-pandemic levels. Problems often begin long before college. Lembrando que muito antes não é uma tradução literal. Muito é much, before é antes. Não, quando a gente fala de tempo, é mais comum usar long before. Ok? Long before college. Não much before college. Black and Latino boys grow up in a society that stereotypes them as non-academic, as socially threatening, and many of those types of stereotypes shape how their educators engage with them in schools. Diferença entre grow e grow up não é a mesma coisa. Grow up é um phrasal verb. Grow up tem a ver com crescer, de criança a adolescente, adulto. Isso é grow up. Ok? Principalmente de criancinha à adolescência, grow up. Então crescem, vão ficando mais velhos. Não é crescer de a empresa crescer, de o país crescer, aí não é grow up, é apenas o grow. Ok? Então apenas grow é crescer, não no sentido de crescer em idade, conforme você fica mais velho. Grow up é crescer no sentido de também ficar mais velho, de criança e ir crescendo. Grow up. Contextualizado. Palavrinha ali, threatening. Pronúncia, threatening. Threatening. Ok? Shape é um verbo, nesse caso. Não é shape de aparência física, tipo físico. Alright. Eu vou ler um pouquinho mais devagar, que eu acho que eu li um pouquinho rápido, né, naquela outra vez. Então, Black and Latino boys grow up in a society that stereotypes them as non-academic, as socially threatening, and many of those types of stereotypes shape how their educators engage with them in schools. Isso é verdade. Os estereótipos da sociedade afetam como a sociedade enxerga as pessoas. E como os professores fazem parte da sociedade, os educadores, então logo eles muitas vezes são afetados e eles acabam tratando pessoas de certos grupos sociais diferentemente de outros. Ok, vamos fazer só a leitura agora antes da gente ver o vídeo. For young men of color, the gap is especially alarming.
There are now 50,000 fewer black young men enrolled in college compared to pre-pandemic levels. Problems often begin long before college. Black and Latino boys grow up in a society that stereotypes them as non-academic, as socially threatening, and many of those types of stereotypes shape how their educators engage with them in schools. Vamos pro vídeo? Today, men make up only 42% of undergraduate students, and for young men of color, the gap is especially alarming. There are now 50,000 fewer black men enrolled in college compared to pre-pandemic levels. I think that college is becoming a tough sell for a lot of men, not necessarily because college isn't a compelling idea, but rather because there are so many other competing factors that might be equally, if not more so, desirable. Roderick Carey is an assistant professor at the University of Delaware. He studies how black and Latino adolescent boys experience school. Carey says for the young men he works with, problems often begin long before college. Black and Latino boys grow up in a society that stereotypes them as non-academic, as socially threatening, and many of those types of stereotypes shape how their educators engage with them in schools. Gender gap, minute 305 to minute 425. Gap, mais uma vez, que é um vão, espaço entre duas partes, nesse caso também. Trata-se da diferença no nível de educação entre gêneros, especificamente homens e mulheres. More women than men now have college degrees according to US Census data, and they're more likely to graduate within 4 years compared to men. Eu já vi um vídeo no Instagram dizendo: você coloca um Lee, vira o mente, né? Por exemplo, sad, sadly, triste, tristemente. Infelizmente, né, seria. Mas nem sempre o Lee indica um advérbio, ok? Advérbio é o quê? Quando a gente fala felizmente, infelizmente, geralmente, atualmente, português é bem comum colocar o mente. No inglês é comum colocar o Lee, mas não é uma regra que sempre vai acontecer assim. Assim como palavras que terminam com ar costumam ser verbos em português, certo? Falar, andar, caminhar. Mas e lar é um verbo? Não é. Hangar é um verbo? Também não é. Lugar. Agora deu branco, que é um hangar. Enfim. More women than men now have college degrees, according to US Census data, and they're more likely to graduate within 4 years compared to men. Within é em, mas no sentido de dentro de um tempo, ok? Então, em 4 anos, dentro de 4 anos. Within tem esse sentido, essa ideia de dentro desse período, ok? O que mais? There, a pronúncia é igual isso aqui, ó, é igual essa palavra, there, e também é igual essa palavra aqui. A pronúncia, o som, ok? Idêntico, there. Likely, nesse caso, indica ser propenso, more likely, mais propenso. It's led some colleges to target male students as group in need of extra support. It's led, tem um contraction ali, é o tempo verbal present perfect, como eu expliquei para vocês, it has led. Lembra daquela timeline que conecta do passado até o presente? É isso. É como se fosse tem levado. Nesse caso, a tradução dá certinho para tem levado. Em alguns casos, a tradução não dá exatamente essa, porque nem sempre faz sentido na nossa língua. Ok, então o que quer dizer? Levou e leva. Ok? It has led. Levou e ainda leva. I don't think that means everybody should get a 4-year degree. I don't think college is for everyone. 4-year degree. Eu também posso usar isso para idade. Então, por exemplo,
25-year-old girl. Se eu coloco desse jeito, 25-year-old girl, eu não uso S. Então eu falo years e eu não dou espaço. É como se eu tornasse a idade da pessoa um adjetivo. Ok? 25-year-old. Então eu não coloco S. Ali, 4-year degree. Não coloco 4 years. 4-year. Eu tornei esse período, esse ano, um adjetivo, uma característica da palavra seguinte. Nesse caso, degree. Também traduzido como diploma. 4-year degree, diploma de 4 anos. Everyone é o mesmo que everybody. Everybody hates Chris. Everybody. But if you look at the data says that in terms of income, in terms of health, pronuncia data. 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 But if you look at the data, não data. Data é em português, tá? Palavra idêntica ao português. Na escrita, há uma palavra do português, mas a gente não tá falando de data, a gente tá falando de dados, certo? Isso é um falso cognato, com certeza. But if you look at the data says that in terms of income, in terms of health, in terms of happiness, in terms of life satisfaction, your odds are better with a 4-year degree. Your odds are better with é uma expressão bem comum em inglês. Your odds are better with quer dizer o quê? Suas chances são melhores com. Basicamente quer dizer assim. A probabilidade de felicidade é muito maior com um diploma de 4 anos. Felicidade, satisfação. Tem vários trabalhos que pagam mais do que ser professor. Mas ser professor não é apenas o dinheiro. Tem vários aspectos. Eu gosto. É uma paixão, é uma vocação, me sinto bem, é gratificante. Ok, então agora eu vou apenas ler o texto completo. More women than men now have college degrees, according to US Census data, and they are more likely to graduate within 4 years compared to men. It's led some colleges to target male students as a group in need of extra support. I don't think that means everybody should get a 4-year degree. I don't think college is for everyone. But if you look at the data says that in terms of income, in terms of health, in terms of happiness, in terms of life satisfaction, your odds are better with a 4-year degree. Agora vamos pro vídeo. More women than men now have college degrees, according to U.S. Census data, and they're more likely to graduate within 4 years compared to men. It's led some colleges to target male students as a group in need of extra support. We're not pretending the problem doesn't exist. We're trying to address it head on. Jonathan Coppell is president of Montclair State University. How do you craft a program that works to help men that doesn't come at the expense of women? Oh, I don't think that this is a matter of either or, and I don't think this is a matter of putting the needs of female students second. I think it's a matter of asking the basic question, why do we see differential graduation rates when we sort by gender and race? And that's where you really start to see this gap widen. More than half of Montclair State students come from underrepresented groups, and men make up just 40% of total enrollment. So what are some of the consequences if more young men choose not to go to college? There's so many consequences. I don't think that means everybody should get a 4-year degree. I don't think college is for everyone. But if you look at the data says in terms of income, in terms of health, in terms of happiness, in terms of life satisfaction, your odds are better with a 4-year degree. Montclair State University, minute 426 to minute 601. Vocabulary. In 2022, Montclair State launched what's known as the Male Enrollment and Graduation Alliance. In 2022, sempre que você quiser falar o ano, você fala em
In, no caso, né, em inglês, in e depois o ano. Então, in 2025, in 2024, in 2026, in 1995, quando eu nasci, when I was born. What's known as the Mellon Enrollment and Graduation Alliance. Importante aqui, ó, não é launched, é launched, law. Então, esse AU é pronunciado como law, launched, launched. Esse K é silent, silent K, então eu falo known, ok? Known. A task force that's now developing programs that aim to recruit and retain more men. Recruit. Recruit. Emphasis in recruit. Retain. Emphasis in attain. Developing. Emphasis in the ve. Task force. Aqui eu não pronuncio esse E como se fosse um S. Force. A task force that's now developing programs that aim to recruit and retain more men. Atenção para não falar developing, só developing, tá bom? Developing. Coloquei em parênteses só para trazer clareza, tá? Students ali they tá falando de quem? Dos students. They really need to understand the benefit of college, and I help them understand exactly what college can offer and be able to map out what their plan is beyond high school. Vamos ver se tem alguma coisa aqui para falar. Really need to understand benefit of college, and I help them understand exactly what college can offer and be able to map out, conectei. What their plan, pronúncia their, não their, their. Eu tenho um T do what e um T do início ali, there. Eu cancelo o primeiro, então eu falo what there, não what there. What there. Importante também diferenciar a pronúncia de what com watch. Watch é assistir. What é o quê? Ou qual, nesse caso é qual. Tá vendo como tradução não é literal? Tem em cada contexto vai fazer mais sentido uma coisa. Então, what college can offer and be able to map out what their plan is beyond high school and beyond academic help. Jean says some of the men also need social and emotional support once they arrive on campus. Some, aqui a pronúncia é some. Aqui é says e não says. Says. Se não tiver o S é say. Se tiver o S é says. Por quê? Não sei, mas é assim. Esse aqui eu não falo of. Of é quando tem dois Fs. Então aqui eu falo of. Some of the men also need social and emotional support. Once, aqui a pronúncia é once. Tem o número 1, certo? One. Coloca um S. Once. É a pronúncia, tá? Once. Por que eu uso also e não to? To seria no final da frase. Então ficaria assim, ó. Terminaria aqui a frase. E ficaria assim, ó. Men need social and emotional support once they arrive on campus. To. Mas nesse caso não é recomendado colocar lá no final. Por quê? Logo depois do... Vem muita informação antes do to. Aí traz mais clareza eu falar homens também. E aí eu dou toda a informação. Fica melhor de compreender. E de falar também. Parece que falta fôlego até chegar no to. Então, significa também em posicionamento diferente. Ok? Seguindo. He meets often with a student organization that aims to do just that. Just, somente a palavra just tem vários significados. Então, preciso entender just that como duas palavras em conjunto, igual valer a pena. Valer tem valor.
Não sei explicar o que é, mas pena pode ser dó, pena pode ser aquilo que sai do pássaro. Então, preciso entender valer a pena em conjunto, senão não faz sentido, ok? A mesma coisa o just that, preciso entender em conjunto. Juntas significa justamente isso. Isso faz com que eu use as palavras de forma mais adequada quando eu tenho elas em conjunto e contextualizadas. Por que eu uso meet e não reunite? Reunite, quando você tem pessoas separadas. A mãe e o filho estavam separados. Eles se reuniram novamente. Reunited. No passado, reunited. No presente, reunite. A sua família se reúne todo ano. Você não vê muitas vezes você não vê essas pessoas, elas ficam cada um no seu canto, morando num lugar. Reunite. É isso, tem mais essa relação com reencontro. É uma reunião, é uma união que acontece de novo, ok? Mais comum no contexto familiar, pessoa que você não vê há muito tempo, não meet. O meet já é uma palavra mais usada. Você reúne, encontrei com tal pessoa. Quando é proposital, encontrei com tal pessoa. Meet, ok? E não reunite. Mesma coisa para meeting ou reunion. Reunion, quando a sua família se reúne, principalmente usado para família. Family reunion, quando a família se reúne, aquele monte de gente, todos. E meeting é quando você tem uma reunião, você encontra com alguém com um propósito específico. Não é usado para encontro romântico, tá? Meeting. Ok. He meets often with a student. Ok, often. A maioria dos americanos não pronuncia o T. Often. Ok, vamos ler o texto inteiro? In 2022, Montclair State launched what's known as the Male Enrollment and Graduation Alliance, a task force that's now developing programs that aim to recruit and retain more men. They really need to understand the benefit of college, and I help them understand exactly what college can offer and be able to map out what their plan is beyond high school. And beyond academic help, Jean says some of the men also need social and emotional support once they arrive on campus. He meets often with a student organization that aims to do just that. Vamos pro vídeo, let's go to the video. In 2022, Montclair State launched what's known as the Male Enrollment and Graduation Alliance, a task force that's now developing programs that aim to recruit and retain more men. So if you're experiencing any level of instability in your life, you are not alone. Danny Jean, the university's assistant provost for special programs, helps lead the initiative. Last spring, he welcomed 300 high schoolers from nearby cities in New Jersey. For many, it was their first time on a college campus. Please give all of them a round of applause. For Gene, who grew up in inner-city Newark and later earned a PhD, it was a chance to share his own story. My family moved over 12 times before I graduated from high school. We were actually homeless at one time and had to move in with family members. I graduated high school with a 1.9 GPA. A teacher that told me I wouldn't be alive to see 25. Alcoholics in my family, drug users in my family. So this work is very personal for me. So what have you found that works? What's the key to providing access and then once students do get admitted, making sure that they're successful? They really need to understand the benefit of college and help them understand exactly what college can offer and be able to map out what their plan is beyond high school. Coming here was tough freshman year. And beyond academic help, Gene says some of the men also need social and emotional support once they arrive on campus. He meets often with a student organization that aims to do just that. The Brotherhood, minute 6:02 to minute 7:13 of the video. The Brotherhood, a Irmandade. The Brotherhood tem a ver com
com essa organização que ajuda jovens, homens, a ter um suporte necessário, um ajuda o outro. Bem interessante. So it's important that men get support from each other, because we don't get enough. And everybody bottles in their emotions. Ok. Essa é a fala do rapaz, né? É um dos líderes desse grupo. It's important that men get support from each other. O que é from each other? Each other indica o quê? Algo mútuo. Também é usado em outros contextos. Vocês vão ver vários textos, várias pessoas falando from each other. They love each other. Eles amam um ao outro. Ele ama ela ama ele, ok? Support from each other. As pessoas se apoiam. Um apoia. As pessoas apoiam uns aos outros. É como se fosse o sabe nosso do português. Sabe? Entende? Então esse é isso. Tipo uma frase comum quando você está pensando. Enough. Bem diferente, né? Enough. A pronúncia é isso aqui, ó. Enough. Enough. Nada a ver, né? Não é enog. Enough. And everybody bottles in their emotions. Esse bottle in, nesse caso, engarrafa no sentido de reprimir, de não se permitir sentir determinadas emoções. O que mais tem aqui? A gente tem aqui o because. Lembra que a gente viu lá no comecinho? Agora a gente tá olhando ele, somente ele. Lá no comecinho, eu falei pra vocês, eu posto de why. Because é para dar uma justificativa. So it's important that men get support from each other, because we don't get enough and everybody bottles in their emotions. You have to keep this persona of being a tough guy, and once I got here, that was when I figured that that's not the way to go. Tough. Pouco parecido com enough, né? Tough é a pronúncia. Não é toug. Tough. Ok? Tough guy. Cara durão. Once, já ensinei pra vocês a pronúncia once, você não lê o E e não é once, é once, ok? Once I got here, that was when I figured, figured, ok? É um falso cognato, tem nada a ver com figurar. Tem a ver com perceber, entender algo. E também, esse não é o caminho. That's not the way to go. E se esse for o caminho, você falar, cara, esse é o caminho. Aí você falaria, você não colocaria o not. That's the way to go. That's the way to go. Esse é o caminho. That's not the way to go. Esse não é o caminho. Ok? Também é uma frase idiomática. É uma frase que todas as palavras em conjunto têm um significado. Last month, Mitchell did graduate with a degree in family science, and Kenna, a business administration major, will do the same later this year. O que é did graduate? Por que tá aqui did graduate e não graduated? Em inglês, quando eu falo did graduate, é só para enfatizar. Ele de fato se formou. Ok? Ao invés de graduated. Graduated seria uma forma mais neutra de falar no passado. Did graduate dá um pouquinho mais de ênfase. Cara, ele se formou. Dá um pouquinho mais de ênfase. Later this year, percebeu que foi traduzido como ainda este ano? Mas o que significa later this year? É este ano, mais pra frente. Mais pra frente, ainda esse ano. Ok? Que mais? Business, não business ou business, business. Business.
E aí vocês podem observar outras definições. Aqui a gente está focando nas palavras-chave, tá? Nas palavras que tem mais dúvida, pronúncia, leitura, compreensão geral desse texto. Mas vocês podem pausar o vídeo conforme vocês assistem para seguir o tempo de vocês. They say beyond the degree, college is already paying off. O que é pay off? Pay off indica algo que te traz uma recompensa, ok? Eu não sei se aparece aí para vocês, mas está grifado, tá? Já está valendo a pena. Não deu para ver direito ali, está aparecendo grifado para vocês na tela. Is already paying off. Já está valendo a pena. Já está compensando. Ok? Aqui, uma coisa importante, tá? Esse rapaz estava falando, ele parecia estar um pouquinho nervoso na hora de falar. Ele não tem uma articulação tão boa. Então ele falou a palavra reflectionism como reflectionalism. Então ele tornou a palavra mais longa. Então o correto seria reflectionism, mas eu escrevi do jeito que ele falou, eu coloquei entre parênteses do jeito que ele deveria ter falado. Tá bom? Pronúncia. Nism. Eu não falo nism. Nism. Reflectionism. Nism. Reflectionism. Por que eu deixei os outros em frase? 81, 82, 83. Porque são palavras muito usadas quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal. Time management. Respect among others. How to work with other people. The right way. Então, atenção às frases. Memorize elas como frases. Vai ter muito mais valor para você. E vai ser muito melhor de você usá-las. Ok? Então vou ler esse trecho. Reflectionism, time management, respect among others, how to work with other people. All of that you can learn in college if you do college the right way. The right way, do jeito certo, the right way. In the meantime, back in Brentwood, New York, Jordi Velasquez says he's comfortable with his own decision. As colleges around the country try to figure out why so many young men are choosing a different path. Figure out é um phrasal verb, tá? Figure, lembra que a gente aprendeu essa pronúncia? Figure out. Figure out indica descobrir no sentido de descobrir, chegar numa conclusão, entendeu? Uma resolução, uma possível resolução, figure out, descobrir depois de pensamento, depois de análise. E não depois de pesquisa, tá? Discover geralmente vem de pesquisa e de você explorar. Figure out vem de análise, pensamento, ok? Figure out, descobrir depois de pensar, de analisar. So many, tantos. Por que eu uso path e não way? É mais comum usar path quando a gente fala de caminho. Sabe quando a gente fala de jornada? Path é mais usado path. Escolher um caminho diferente. Ou seja, escolher um destino diferente, algo diferente, uma decisão diferente. A gente está usando aqui caminho de forma figurada, né? Para indicar escolhas, decisão. Nesse caso, usa-se path muito mais do que way. Ok? A gente, mais uma vez, different path. Aqui a gente está falando de caminho em termos de decisão, de escolha. Então, path é mais comum. Vou ler essa parte completa e esse é o final. A gente vai terminar com o vídeo e considerações finais. So, it's important that men get support from each other, because we don't get enough and everybody bottles in their emotions. You have to keep this persona of being a tough guy, and once I got here, that was when I figured that that's not the way to go.
Last month, Mitchell did graduate with a degree in family science, and Kenna, a business administration major, will do the same later this year. They say beyond a degree, college is already paying off. Reflectionism, time management, respect among others, how to work with other people, all of that you can learn in college if you do college the right way. In the meantime, back in Brentwood, New York, Jordi Velasquez says he's comfortable with his own decision, as colleges around the country try to figure out why so many young men are choosing a different path. Vamos pro vídeo. But it has allowed me to be confident. Ikenna Onyebole and Naran Mitchell help lead this group known as the Brotherhood. So it's important that men get support from each other, because we don't get it enough. And everybody bottles in their emotions. You have to keep this persona of being a tough guy. And it wasn't until I got here until I figured that that's not the way to go. In the future, I want young men to realize it's okay to come out your comfort zone. When you come out your comfort zone, at the end of the day, when you walk in that stage in May, you're going to be grateful for it. Last month, Mitchell did graduate with a degree in family science. Ikenna, a business administration major, will do the same later this year. They say beyond the degree, college is already paying off. Professionalism, time management, respect among others, how to work with other people, all of that you can learn in college if you do college the right way. Meantime, back in Brentwood, New York, Jordi Velasquez says he's comfortable with his own decision. I feel like I'm entering a new chapter of my life, and it's always exciting. I've always wondered what it's like to be a grown-up, so now I get to experience it. As colleges around the country try to figure out why so many young men are choosing a different path. Parabéns por concluir esse vídeo. Você que chegou até aqui, congratulations. O seu inglês vai evoluir muito com essas palavras, com esse conhecimento que você obteve nesse vídeo. Vocês viram que tudo isso foi muito prático. É um conteúdo longo, mas tentei fazer isso da forma mais prática possível. Estejam atentos aqui no chat. Esse é um vídeo com estreia ao vivo. Eu estarei no chat na estreia desse vídeo. Estou, no chat na estreia desse vídeo, interagindo com vocês. Então fiquem atentos nas demais informações relacionadas a como conseguir esse material em PDF. Você que assistiu esse vídeo, envie uma mensagem no nosso Instagram. Se acontecer qualquer problema, envie uma mensagem no nosso Instagram. Entre em contato com a gente, que a gente vai te enviar esse material. Ok? Esse material vai ficar disponível para vocês. Eu peço que vocês nos ajudem. Se inscrevam no canal, sigam nossa página do Instagram, nossa página no LinkedIn, vai ficar os links na descrição do vídeo. Isso nos ajuda muito. Desde já, muito obrigado pela sua atenção, foi um prazer ter você aqui para esse aulão. Engajem aí nos comentários, deixem aí a opinião de vocês, um feedback. Thank you for being here with us. See you next time.